Quando surge família Palmeiras, bora para mais um boletim da base do nosso palestra. Todos sábados vocês acompanham aqui no NP um giro da base, que a gente fala sobre notícias, jogos, dados, enfim. O Galassi está aqui para ajudar a gente. Então bora que tem muita coisa para falar. Salve, Galassi! Tamo junto, meu irmão. É nóis. Fala, Alan. Pela primeira vez gravando com você, um prazer. Celo, que honra, irmão. E mais um dia falando da base aqui do Palmeiras, uma semana com poucos jogos, mas excelentes resultados. A gente vai falar de sub-20 goleando, sub-17 goleando, sub-15 ganhando fora de casa do Corinthians. É sempre bom demais vencer derby, né? Então, muitas vitórias, classificação no Brasileiro sub-17. Tem muita coisa boa nessa semana. Bora. E assim, é bom a gente falar da base do Palmeiras, e eu acho interessante esse quadro que o nosso palestra faz, porque a gente vai ter uma base em 2023 atuante no profissional também, porque muita molecada vai subir. O Abel deixa claro que gosta muito de utilizar a molecada da base. E é bom que os jogadores do Palmeiras da base estejam conseguindo bons resultados, estejam em boa fase. E aqui, no Boletim da Base do nosso palestra, você vai acompanhar tudo, sempre, todo sábado, com o André Galassi ajudando a gente, falando tudo sobre a base do Palmeiras. Então vamos lá, a primeira notícia aí, a goleada do Sub-20 contra o IAP do Maranhão por 3-0. Ô Galassi, conta um pouquinho para nós como é que foi esse jogo, cara. Já falei aqui em algumas outras ocasiões, Palmeiras é favoritíssimo para essa Copa do Brasil Sub-20, podendo fazer algo histórico, né? Já foi um feito inédito vencer a Copinha e o Brasileiro no mesmo ano, e agora pode aumentar esse feito vencendo a Copa do Brasil. A Copa do Brasil se desenhou mais tranquilo ao Palmeiras. A gente já está nas quartas de final e o Palmeiras ainda não teve um grande desafio. Venceu na primeira fase o Céu do Mato Grosso, venceu nas oitavas de final o Brasil de Pelotas, goleou também, como goleou o Céu, e agora primeiro jogo contra o IAP. O jogo foi na Academia de Futebol 2 em Guarulhos, goleada do Palmeiras 3-0, 2 gols do John, um gol do Alan, seu xará, e tá jogando muita bola o senhor John, né? Mais uma vez, em jogos decisivos ele aparece, ele mostra a qualidade dele, a evolução dele, e a gente entrevistou ele recentemente aqui no NP. Ele, mais do que jogar com a bola, ele tá muito bem sem bola, ele marca, ele volta a pegar desde o início da construção da jogada. Esse John versão 2022 é muito forte, é muito bom. Ô Galassi, será que tem a ver com a adaptação dele no profissional junto com o Abel, assim, essa mudança de postura dele sem a bola? Com certeza. Né? Ele até conversou com a gente fez exatamente essa pergunta para ele, e a resposta foi que sim, que a comissão técnica conversa muito entre sub-20 profissional, e ele sabe que é uma exigência para atuar no profissional essa postura. Então, quando ele chegou aqui no Palmeiras, quem acompanha a base diariamente, lembra, os primeiros jogos dele, ele era muito bom ofensivamente, péssimo marcando. E essa evolução é absurda, é constante, mostra que ele é um jogador, mesmo vivendo o último ano de base, que ainda está evoluindo. Isso é bom. E agora o Palmeiras decide aí, neste sábado, novamente contra o IAP, agora lá no Maranhão. O Palmeiras pode perder por até 2 gols de diferença, uma derrota por 3 gols leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras deve passar, o Palmeiras ainda atuando... Eu achei que era jogo único essa fase da Copa do Brasil, não sabia que era dois jogos. Não, jogo único é a primeira fase só. E o Palmeiras deve ir com um time bem misto, bem mistão mesmo, como está sendo. Joga John, joga outros que atuaram um pouco, ou que atuavam no Campeonato Paulista, que foi eliminado. Então a expectativa aí é de uma nova vitória do Palmeiras. Na semifinal, aí sim pode vir chumbo grosso, aí sim pode vir Flamengo, pode vir Fluminense, Inter. Então deve complicar mais. Mas a gente já está falando de uma semifinal, né? A gente está aqui nas quartas e ainda não teve um grande desafio. E a gente sabe que o Palmeiras, quando aparece grande desafio na base, é sempre favorito. Então, como continuo dizendo, o Palmeiras é o grande favorito para levar essa Copa do Brasil. Boa. Que legal. É bom saber disso. É bom que o torcedor palmeirense saiba disso, o quanto o Palmeiras continua firme na base, porque a gente vê uma geração muito forte vindo agora, que ganhou a Copinha, que está subindo profissional, mas a perspectiva do Palmeiras na base ainda é muito boa, né? A gente tem um sub-20 muito forte. E já emendando, falando sobre a goleada do sub-17 contra o Santos, o Galassi, que também vem muito forte, eu acho que nomes até mais promissores que estão no sub-20. Estou enganado? Você está corretíssimo. O Palmeiras vive um ano, e vai viver isso em 2023 também, de transição, né? É o final da geração 2002,
e o início de uma nova geração. O Palmeiras antecipou isso. O Palmeiras emprestou jogadores em 2002, promoveu ao profissional com nomes como Vanderlan. Então já é um time meio diferente daquele que venceu a Copinha. E tem, então, pela primeira vez em 3 anos, essa renovação. A categoria 2002 chegou em 2020, no Sub-20, quando eles tinham 18 anos. Se formou por 3 anos, uma equipe praticamente igual, mudando uma peça ou outra. E agora vem uma grande mudança, porque esses 2002 vão todos sair, eles jogam a Copinha ainda, e acredito que o Palmeiras já jogue com pouquíssimos 2002, porque a Libertadores Sub-20 em março, e o Palmeiras pode ser um dos classificados do Brasil, né? Se vencer a Copa do Brasil, tá na Libertadores. Se perder, disputa com o vencedor da Copa do Brasil essa Supercopa. E não pode mais 2002. Então, o Palmeiras, se for para a Libertadores, vai jogar a Copinha com um time totalmente modificado. Então, o Sub-20 tem algumas carências, tem algumas posições mais carentes por nomes que já saíram. O Sub-17 não, o Sub-17 é uma geração que está chegando agora, que era o Sub-15 ano passado, 2006, primeiro ano do Sub-17, já são titulares. Então, é uma geração que ainda vai perdurar ali por uns 2 anos. E eu também acredito que hoje, nominalmente, o Sub-17 seja mais promissor. Porque a gente tem aí, o Galassi, uma coisa, o Endrick era para estar nessa categoria, se fosse normal. Assim, se ele fosse um jogador normal, era para ele estar no Sub-17 ainda mais. Como ele é um maluco muito acima da média, ele já está no profissional. E, o Galassi, a gente goleou o Santos no último final de semana por 4-1, Sub-17, e teve um showzinho aí de Luiz Guilherme, de Estevão. Como é que foi? Conta pra nós. Ou tô enganado, não sei se Estevão é Sub-17 ou Sub-15, se não me engano. O Estevão é Sub-15, mas já joga no Sub-17 e vem jogando muito bem. Está na seleção Sub-17, foi convocado... Ô, Galá, você acha que ele é nível Endrick, assim, tipo, de explodir possibilidade? Ele é assim, os trio ali, Endrick, Luiz Guilherme e Estevão. Sempre falo isso aqui, não imaginava esse salto do Estevão essa temporada. Na minha previsão aqui, o salto de qualidade dele seria no ano que vem, quando ele seria Sub-16, que ele teria a idade que o Endrick e o Luiz Guilherme tem hoje. Só que o salto dele foi um ano antes, o salto dele foi no Sub-15. Ele tá mais forte fisicamente, muito mais inteligente, fisicamente, né, na questão de aguentar os minutos da partida, tá melhor. Então ele teve esse salto esse ano. E essa goleada sobre o Santos mostrou muito bem a qualidade desse time do Palmeiras. Jogo de ida das semifinais, mando do Santos, e o Palmeiras consegue aí um 4-1, pode perder, igual o Sub-20, pode perder por 2 gols de diferença, 3 gols levaria penalidade. E esse jogo não foi contra qualquer adversário, né, Galassi, também? Não foi contra o IAP do Maranhão, com todo respeito, mas que é um time inferior ao Palmeiras, foi contra o Santos, numa semifinal de Campeonato Paulista, de uma categoria que o Paulista tem uma importância muito grande. E o Palmeiras consegue essa vitória, gols de Gilberto, que para mim sim, se daqui 2 anos a gente perder Marcos Rocha e Mike, a gente tem Garcia e tem Gilberto. Gilberto é muito bom de bola, é um cara que, ele fez um gol, deu 2 assistências, ele parece um ponta jogando. Eu acho que ele continua como lateral, mas se daqui 2 anos eu vier aqui e falar, olha, o Gilberto tá jogando de ponta, não se espantem, porque ele tem qualidade para isso. Segundo gol do Palmeiras, o Luigi, da mesma geração do Endrick, era o parceiro de ataque do Endrick e fazia trio com o Luiz Guilherme. Não teve um salto igual os outros dois, mas está jogando muito bem. É um dos artilheiros aí do Sub-17 do Palmeiras, é um centroavante de área, forte fisicamente, alto, um jogador interessante. Terceiro gol dele, Luiz Guilherme, em uma jogadaça individual, voltou de lesão. Que também é muito bom de bola, muito bom. E uma jogadaça individual, né? Ele arranca, ele faz a jogada do gol que ele sabe fazer de melhor. Ele arranca o campo inteiro e solta uma bomba, voltando de lesão. Tá retomando o ritmo agora, foi convocado dessa vez pela seleção Sub-17, na última não estava porque estava lesionado. E o último gol de Benedetti, falei aqui na última edição do Boletim que ia sair uma entrevista com o Benedetti, onde a gente falava sobre ele ser um zagueiro artilheiro, né? Somando jogos dele nessa temporada com Ferroviária e Palmeiras, ele que chegou no Palmeiras em agosto, ele tem 5 gols em 25 jogos. É uma média superior a Gustavo Gomes e Murilo apenas. E a gente estava conversando sobre isso com ele falou que se inspira no Murilo e no Gomes. Um dia depois da reportagem ser publicada, o 4º gol foi dele.
segundo com a camisa do Palmeiras, o quinto na temporada, um zagueiro alto, com muito potencial, fez um trio de zaga muito legal ali com o Vitor Reis, que também está na seleção, e com o Gabriel Vareta, esse dispensa comentários, esse é muito bom de bola. Então o Palmeiras goleia aí o Santos e tem já um pé e meio para a final, né? Mais uma final do Paulista Sub-17 e para tentar curar aquele gosto amargo do ano passado, né? Ano passado o Palmeiras vence, não sei se vocês lembram, o Palmeiras vence o Corinthians lá no Parque São Jorge com um gol do meio campo do Endrick, e no segundo jogo no Allianz Parque toma um gol nos últimos minutos e perde nos pênaltis, e o Corinthians foi campeão. Então, para ainda tem alguns jogadores daquela geração que estão na equipe, para espantar esse fantasma de vez, que para mim foi essa derrota que culminou na demissão do Orlando Ribeiro, que hoje está no Profissional do Santos. Talvez se tivesse aquele título, ele ficaria até hoje no clube. Boa, completíssimo o resumão dessa goleada sobre o Santos. E é bom saber. E assim, o Sub-17 eu já sabia que era forte, que tinha bons nomes, mas você pega a Vareta, você pega o Benedetti, o nome, né, o Galassi? Benedetti, você pega o Estevão, o Luiz Guilherme, pô, são nomes, o Gilberto, que ele falou também, pô, são nomes muito bons, assim, cara, esses nomes, muito provavelmente, alguns podem ir pra Copinha, né, Galassi, também. Alguns desses nomes podem ir pra Copinha, né? Eu tenho certeza que o Vareta vai acabar indo. Os 2005, essa geração tem muito 2006, então os 2006 ainda não, mas os 2005, que ano que vem viram Sub-20, tem já uma grande chance. Então, Thales, Vareta, acho que esses dois são os símbolos da geração 2005 no Palmeiras. Esses dois têm uma imensa chance de estar na Copinha, e nem se acabar não jogando, o que é natural, mas para sentir. E, obviamente, Luiz Guilherme vai estar também. Esse é 2006, esse já esteve, foi campeão esse ano. Mas são caras aí desse Sub-17 que vão ter essa experiência no que vem. Boa! E nem tudo são flores na vida inteira, né, Galassi? Não tem como você ser só feliz na vida. O próprio Abel Ferreira disse, não conhece nenhum time que só vence. O Sub-17 também perdeu para o Atlético Mineiro na quinta-feira, né, Galassi? Ontem, aliás, ontem não. A gente tá gravando na sexta, o jogo foi na quinta-feira. A gente perdeu para o Galo do Sub-17. Conta mais para nós, Galassi. Mas uma vitória, entre aspas, boa, né? Conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro, aproveitou a vantagem que tinha construído no Allianz Parque, que foi um jogo na última semana, uma virada histórica. O Palmeiras saiu perdendo de 2-0 e aos 30 do segundo tempo o jogo estava 2-0 para o Atlético. O Palmeiras faz 4 gols em sequência, consegue 2 gols aí de vantagem e vai jogar lá em Minas. E isso é uma crítica que é construtiva, porque acontece muito na base. Os jogadores, quando ganham, e ganham com uma vantagem considerável, dão uma tirada de pé natural. Se você pegar o jogo do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, não é o mesmo Palmeiras que a gente está acostumado a assistir. O Palmeiras deu uma relaxada, o Palmeiras saiu, estava vencendo, o jogo estava 2-1, e o Atlético empata, e no último lance o Atlético faz um gol, 3-2, não afetou em nada o placar agregado, o Palmeiras classificou. Gols do Palmeiras marcado justamente pelo Estevão, voando depois da convocação dele para a seleção. Mais um belo gol dele, aliás. E o Thales, que para mim é um dos grandes nomes também, começou o jogo na reserva, entrou no segundo tempo, para você ver como o time tem um elenco qualificadíssimo. O Thales é um dos principais jogadores, e existe um rodízio ali, ele foi para a reserva, entrou e marcou. Os dois, então, fizeram os 2 tentos do Palmeiras aí, classificado para a semifinal. Pega o Atlético Paranaense agora na semi, por uma coisa curiosa, né? Classificou os 4 integrantes do grupo do Palmeiras. Os 4 eliminaram os 4 do grupo B. Então, o Palmeiras, se passar para uma eventual final, já atuou contra esse adversário na temporada. O jogo contra o Atlético foi a estreia do Palmeiras no Brasileiro Sub-17. Palmeiras tinha acabado, muito desses meninos estavam na Europa. O Palmeiras jogou com um time reservaço e lá no CT do Caju, em Curitiba, jogou de igual para igual, acabou perdendo 3-2, mas com um time reserva. Não é esse time que vai jogar agora. Então vai ser um jogo muito equilibrado, mas o Palmeiras tem totais condições, já mostrou isso na Copa do Brasil Sub-17. Esse Galo mesmo que a gente jogou, a gente acabou com eles na Copa do Brasil Sub-17, goleou na ida e na volta. E então o Palmeiras tem sim, eliminou esse Atlético Paranaense também na semifinal lá, ganhou aqui, empatou lá.
Então tem condições sim de vencer, obviamente sem Endrick, né? O Endrick que decidiu a semifinal contra o Atlético na Copa do Brasil, agora sem ele, mas é uma equipe que tem muita qualidade e pode aí se garantir em mais uma final. Excelente, Galassi, excelente. E ainda bem que essa derrota foi boa, né, entre aspas, porque a gente se classificou de qualquer maneira. E tem também, para terminar daquele jeito, vitória no derby, cara. O Sub-15 venceu o Corinthians por 2-0. Sub-15 que tem algum nome pra gente ficar de olho, ô Galácia? E já comenta também essa vitória contra o Corinthians por 2-0, por favor. O nome do jogo do derby é o nome a ser observado nessa geração. Além do Estevão, mas o Estevão não está mais atuando. O Eric Belé, meio campista. Esse jogo a gente deu uma pincelada nele no último programa, que a gente estava gravando no momento que o jogo estava ocorrendo. E o Eric Belé, muito bom de bola. Um meio campo, faz a função, como o Abel fala, é 5, 8 e 10. Ele é completo. E ele em 22 jogos... 24 jogos pelo Campeonato Paulista, ele tem simplesmente 22 gols e 18 assistências. Meu Deus! É o que? Ele joga de camisa 9, de meia? Tá jogando com a braçadeira de capitão, camisa 10. Foi entrevistado aqui pelo NP há um mês atrás e tá em uma fase fantástica. Tá no Palmeiras já há muito tempo e foi um nome que desabrochou nesse ano. Ele sempre foi um jogador de muita qualidade, mas acho que ninguém esperava essa participação quase de 2 gols por partida. É uma coisa muito alta. O Estevão, você perguntou do Estevão, ele no Sub-15 esse ano ele fez 3 jogos e marcou 9 gols. Fica aqui a informação. Mas o Palmeiras venceu lá no Parque São Jorge, 2-0, 2 do Eric, 2 gols de pênalti, é uma das especialidades dele, é tipo Veiga, assim, do Sub-15, mas fora isso, joga muito bem. Já é bom isso aí, uma boa notícia isso aí. E o Palmeiras, então, abre essa vantagem, decide agora em casa, decide neste sábado também, e uma derrota por 1-0, o Palmeiras passa. Derrota por 2-0, pênalti, e a gente tem um excelente batedor, que é o Eric. Esse time Sub-15 é muito bom e um treinador muito qualificado, né? Quando a gente fala do Léo Mendes treinar um Sub-15 do Palmeiras, a gente tá falando de um cara que tem experiência com o time profissional da Ferroviária, que é simplesmente campeão da Libertadores Feminina com a Ferroviária. É um cara que tem experiência em time Sub-20 com copinha e vem pro Sub-15 do Palmeiras, que é uma geração bem jovem ainda. Então a gente tá falando de um cara que é muito acima da média de treinadores ali. E ele sabe muito de futebol, é um cara incrível, assim como o Paiva no Sub-17, assim como o PV, assim como o Abel, é uma escola de treinadores também. Mais do que a base ter os jogadores bons, tem comissões técnicas boas e muito competentes. Então o Palmeiras... Talvez aí, quando o Abel sair, a gente tenha nomes... Eu sempre falei isso, Galassi, que assim, a gente tem... Só passando essa pincelada em cima do profissional, a gente tem, quando o Abel sair aí, bons nomes de treinadores também na base, não só de atletas. O próprio Cebola, que é da comissão, o Léo, que tá no Sub-15, o PV, são bons nomes, né, cara, também. E tinha o Wesley, né? Eu acho que uma imagem muito simbólica para quem acompanha a base, e para mim foi uma imagem muito simbólica quando eu vi, quando a gente toma o segundo gol do Atlético Paranaense e aparece uma das pessoas que mais está comemorando no banco do Atlético, é o Wesley, que é um treinador cria nossa, que hoje está na comissão do Filipão lá no Atlético. É um cara que sabe mexer muito bem com jovens. Tenho certeza absoluta que a ascensão do Vitor Roque tem um grande dedo dele. Ele que construiu o Danilo praticamente como um jogador secundário do Sub-20, como meio atacante, virar um volante excelente. Então tem dedo dele em vários jogadores. O time do Atlético é jovem e ele sabe trabalhar com jovens. Junta ele com um cara como o Filipão, dá bom com certeza. Então foi muito simbólico para mim ver isso. Na hora que eu vi o gol e aparecer ele comemorando, eu pensei, poxa, ele estava aqui com a gente, ele poderia estar ajudando na transição do Endrick. E o Palmeiras, como você falou, tem bons nomes. E esse Sub-15 é atual campeão, né? Atual campeão paulista. O Sub-14, tem alguns jogadores do Sub-14 nesse time Sub-15. Atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa Umbro. É uma geração muito forte. Tem um menino que ele é Sub-14, mas ele é reserva desse time Sub-15, que é o Juan Francisco, que veio do esporte. Acho que é mais um que vai estourar, como estourou Thales, entre outros. O Palmeiras fez uma captação lá no Nordeste, lá em Pernambuco, trouxe ele era do esporte,
é um camisa 9 muito bom, foi artilheiro da Libertadores Sub-14. Esse aí é o próximo a estourar. E é com essa previsão aqui de Juan Francisco sendo um dos protagonistas, inclusive ele fez o gol que classificou o Palmeiras para a semifinal, é que eu fecho a minha participação aqui no Giro da Base e no Boletim. Um abraço a todos, muito obrigado. Você que nos assistiu, obrigado, Alan, pela primeira vez aqui comigo, que já passou tanta gente boa aqui, passou Léo, que é o que mais aparece, Tutu, Ícaro já apareceu aqui uma vez com a gente, agora o Alan, a gente colecionando craques aqui, e um abraço especial para o nosso diretor, o Paulo, que fica aqui só na nossa escuta falando o que a gente precisa melhorar, e é sempre bom estar com ele aqui. Um abraço. Valeu, Galassi, tamo junto e obrigado pelas informações, é muito completo esse boletim e é muito importante que a galera assista ele para ficar por dentro da base, porque futuramente são esses caras que vão estar no nosso profissional representando a gente com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque, jogando Libertadores, etc. A tendência é que com o Abel Ferreira esses caras tenham mais rodagem no profissional também. Obrigado, Galassi. Valeu, rapaziada que assistiu. Acessem o site do NP para você ver as notícias completas que o Galassi falou aqui hoje. Tem uma abinha lá de base que é muito importante que vocês vejam também. Tamo junto. Obrigado pela moral. Bom sábado, boa semana para vocês. É nóis. Tamo junto.